Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Bruno CryptoBR. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a confirmação de rompimento que o Bitcoin fez dessa LTA, que levou também ao rompimento da média de 100 dias no gráfico diário. O principal suporte dessa tendência, uma tendência de médio prazo, suporte que o Bitcoin não rompia desde o começo de maio, levando em consideração que esse é um indicador muito importante, que tem o peso de uma instituição financeira aqui no mercado. Na análise de ontem, para quem assistiu, eu mencionei que o Bitcoin tinha a chance de voltar a subir, mas que enquanto ele não rompesse essa LTB destacada com a linha vermelha, era esperado que essa movimentação de alta que estava acontecendo ontem fosse apenas um respiro para mais quedas. E aí eu coloquei essa linha de tendência de alta com a linha verde, que eu mencionei que se caso o preço durante o dia fizesse o rompimento dessa LTA, era mais provável, né, um teste imediato na média de 100 períodos e até esse rompimento. E foi o que aconteceu. Observe que esse rompimento aqui aconteceu por volta das 13 horas ali e depois o preço já despencou até a média de 100 períodos e nessa madrugada fez o rompimento da média de 100 períodos, tá ok? Então, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilha essa análise nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Então, olha só, galera, o preço no diário, obviamente, né, ainda não tivemos um fechamento diário, mas com isso a gente espera a continuação da correção no BTC, pelo menos até 62.700 dólares, até 61.400. Para que a gente não tenha um cenário mais negativo do que isso, o Bitcoin precisa, a partir de agora, já retomar acima da média. Porque, olha só, no gráfico intradiário, ele está fazendo aqui uma consolidação, ele encontrou esse suporte do curtíssimo prazo, a gente pode destacar aqui, ó, com uma linha amarela, 63.500 dólares. Esse é o último apoio do Bitcoin, que foi um topo aqui, veja só, em maio aproximadamente, ó, vou colocar aqui para vocês, nós tivemos esse topo, alguns testes nesses níveis, aqui também, ó, em fevereiro desse ano, foi uma resistência. Então, quer dizer, esse é o último suporte do Bitcoin. Se ele não segurar aqui, galera, esquece, é correção direto para 62.700, posteriormente até 61.400 dólares. Então, para um cenário de alta, o Bitcoin precisa proteger aqui, iniciar um respiro e, mais uma vez, romper a média de 9 e 21 períodos. E o nível da média de 100, que antes era um suporte, vai servir para a gente como a principal resistência agora. Então, para o Bitcoin poder voltar a subir, ele precisa voltar acima desses 64.200 dólares e fechar o dia acima da média de 100 períodos. Galera, se o Bitcoin não fechar o dia acima da média de 100 períodos, nós vamos ter uma correção mais acentuada, que vai desencadear aí uma queda bem mais expressiva, não só do Bitcoin, porém de algumas altcoins também. Porque se a gente olhar para o gráfico de dominância, nós estamos vendo o Bitcoin caindo, né? Perdendo dominância, agora iniciando um respiro na dominância, mas com a queda de hoje do Bitcoin, veja só, nós tivemos uma queda da dominância. E é por isso que nós estamos tendo, olha só, algumas moedas subindo, por exemplo. A FTM está subindo 4% hoje, enquanto o Bitcoin está caindo. Isso acontece devido ao fluxo de dominância de mercado. Se você não monitora isso, não entende como isso funciona, acompanhe meus vídeos aqui, porque eu estou sempre explicando a respeito disso, tá? Então, para que a gente não tenha um cenário mais negativo, o Bitcoin precisa segurar onde está aqui agora e depois fechar o dia acima da média de 100 períodos. Esse vai ser um cenário positivo, por quê? Porque ele vai mostrar que foi só uma busca de liquidez, algo muito parecido que ele fez lá, olha só, em janeiro desse ano. Aqui, ó, ele caiu abaixo da média de 100 períodos, tá vendo? No mesmo dia ele voltou acima e fechou o dia acima. É isso daqui que o Bitcoin precisa fazer para um contexto positivo. Essa é a última chance. Se o Bitcoin não fizer isso daqui, galera, porque se ele fizer isso, ele vai fazer essa movimentação aqui depois. Se ele não fizer isso, aí nós temos uma possibilidade que também é levemente positiva, né? Que é ele chegar a cair mais, consolidar e depois voltar a subir, né? Aí
Perfeito. O que isso levaria nessa nossa análise aqui agora? O preço poderia vir aqui, ó, consolidar e depois de 2, 3 dias voltar acima. Então, essa é uma possibilidade também positiva, mas menos positiva do que a outra. E o cenário negativo é, de fato, ele perder isso daqui, que aí ele vai vir para cá e depois ele não conseguir retomar acima da média de 100. Se isso acontecer, galera, o Bitcoin pode, tá? Anota aí. Bitcoin pode te dar um baita susto. Ele pode vir aqui, ó, nessa linha laranja, 59 mil dólares. E essa correção pode se estender, na minha visão, até perto da média de 200 períodos, lá nos 57 mil dólares. Então, o que isso traz? Um cenário de aversão a risco para não só o Bitcoin, porém para as altcoins muito mais, galera. Então, se você está muito posicionado em altcoins agora, é hora de você gerenciar os riscos. Eu vou falar por mim aqui, tá? Se o Bitcoin fechar o gráfico diário abaixo da média de 100 dias, eu vou reduzir a minha exposição em altcoins em mais da metade e vou ficar com uma postura mais conservadora, porque eu vou querer comprar as altcoins em níveis mais descontados, ok? Agora falando sobre a Ethereum. A Ethereum, ó, testou didaticamente a região de resistência ontem, não teve sucesso no rompimento, por isso que eu falo da importância de você aguardar uma confirmação de rompimento. Então, com essa movimentação agora, a Ethereum tende a mais uma vez voltar aqui na média de 100, posteriormente até abaixo. Observe que, enquanto o Bitcoin está abaixo da média de 100 dias, a Ethereum ainda está acima. Isso por quê? Porque o Bitcoin está perdendo dominância para as altcoins. Então, quer dizer que a gente pode ver altcoins se beneficiando desse movimento de alta, tá? Olha só, nós temos poucas altcoins subindo, mas tem altcoins se beneficiando. Ethereum Classic, NS, FTM, TRX, HTX, NEAR, NEL, tá? Então nós temos aqui altcoins se beneficiando. Então assim, galera, não esperem por uma descorrelação por muito tempo das altcoins. Se o Bitcoin vier a perder mais esse suporte aí do curtíssimo prazo, que nem é um suporte tão importante assim, 63.500 dólares, o Bitcoin pode cair de forma acentuada e as altcoins vão cair muito mais. Então, gerencie os seus riscos. Como eu disse, esse é um momento que vale a pena você pensar em reduzir a sua exposição para aproveitar da queda para adicionar as moedas, altcoins ou até o próprio BTC em um nível mais descontado na sua carteira. Beleza? Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vejo vocês em um próximo vídeo.